Quantos quilos você deseja emagrecer? Em quanto tempo você espera emagrecer? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, gente, a principal causa de abandono de tratamento de obesidade é quando as expectativas não condizem com os resultados. Ou seja, o paciente espera um determinado resultado e não obtém aquele resultado que ele esperou. Ou ele imagina que o processo de emagrecimento vai se dar de uma forma e ele acontece de uma maneira totalmente diferente. E aí o paciente acaba ficando frustrado e abandona o tratamento. Então, hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre metas no tratamento de obesidade e como deve acontecer um processo de emagrecimento saudável. Mas antes, quero falar com você que já está inscrito no canal. Muito obrigado! E para quem ainda não se inscreveu, por favor, gente, se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre metas no tratamento de obesidade. Como será que a gente determina o tanto de peso que o paciente precisa perder? E em quanto tempo deve acontecer esse emagrecimento? Então vamos lá. Para a gente falar sobre meta, eu preciso falar para vocês como que a gente classifica a obesidade. A obesidade tem 3 classificações, tá? Grau 1, grau 2 e grau 3. E essa classificação vai se basear no IMC. IMC é o Índice de Massa Corporal. Como que a gente obtém o IMC? A gente pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado. Quando o IMC ele está entre 30 e 34,9, o paciente tem uma obesidade grau 1. Quando o IMC está entre 35 e 39,9, tem uma obesidade grau 2. O IMC que acima de 40 é uma obesidade grau 3. Hoje em dia, a gente já tem uma outra classificação, que é quando o paciente tem um IMC acima de 50, a gente chama ele de superobeso, tá? Mas a classificação clássica acaba sendo 1, 2 e 3. Mas hoje a gente já sabe, né, que quanto maior o IMC, maior o risco do paciente de desenvolver uma série de doenças, né? Então, por isso a gente já tem também essa classificação em superobeso. E aí, como é que a gente determina quantos quilos o paciente precisa perder? Bom, o ideal seria que a gente colocasse todo mundo no peso ideal, né? Que a gente calculasse o peso ideal de acordo com a altura daquele paciente e tentar puxar ele para o peso ideal. Por que eu falo ideal seria? Porque nem sempre a gente consegue isso, né? E não é porque o paciente é relaxado, é preguiçoso, não se esforça, não, gente. É porque, como vocês já estão carecas de saber, a obesidade é uma doença, né? E é uma doença, não é só uma doença que limita o esforço, né? O que faz com que o paciente se sabote. É uma doença que dificulta de fato o processo de emagrecimento. À medida que o paciente vai emagrecendo, vai ficando cada vez mais difícil ele emagrecer. Porque é como se o corpo tivesse um regulador de peso interno, sabe? É como se o corpo entendesse que X peso seria o ideal, mesmo que aquele peso não seja o ideal. Um exemplo, digamos que o meu peso ideal seja 60 quilos, né? Um exemplo. E aí, quando eu fico com 58 quilos, o meu corpo, ele faz de tudo para atingir os 60, sabe? Ou seja, eu fico com mais fome, eu fico com mais preguiça, né? Para que eu possa comer mais, gastar menos para atingir aquele valor que o meu corpo entende como normal, tá? Então, o obeso, ele tem esse set point alterado, né? Ou seja, digamos que agora o paciente está pesando 120 quilos, né? E aí ele precise pesar 80 quilos, digamos, de peso ideal. Mas o set point dele está em 100. Então, quando ele chega nos 100, às vezes ele trava. E aí fica cada vez mais difícil a gente perder mais peso além dos 100. A gente consegue? Consegue, tá? Mas a gente precisa ir mudando as estratégias e trabalhando medicação, para que a gente possa realmente atingir o peso mais próximo do ideal, né? E em quanto tempo a gente vai atingir esse peso? Eis uma questão, porque os pacientes querem tudo para ontem, né? Imagine que você não ganhou 40 quilos de ontem para hoje, em uma semana, nem um mês. Às vezes são vários anos de obesidade. Então a gente precisa ir descendo os degraus também devagar. Por que devagar?
Quanto mais lento é o processo de emagrecimento, obviamente não tão lento a ponto, né, de você não conseguir emagrecer nem 1 quilo por mês, né, e ninguém nem reparar a sua perda de peso, mas enfim, quanto mais gradual é essa perda de peso, melhores são as chances da gente manter esse emagrecimento no longo prazo. Então, por exemplo, a gente considera uma perda razoável de peso em torno de 4, 5 quilos por mês. Quando a gente perde peso muito rápido, existe uma chance muito grande da gente estar perdendo junto massa muscular. E é a massa muscular que segura o metabolismo. Quando a gente perde massa muscular, o metabolismo fica lento e aí o corpo começa a economizar muita energia. Então fica cada vez mais difícil manter a perda de peso. E às vezes o paciente se estressa com uma dieta tão restritiva e quando sai da dieta, acaba recuperando até mais do que perdeu, né? Ele perdeu 10 quilos, recupera 15, saldo de 5, sabe? E aí fica naquele efeito sanfona e a pessoa realmente acaba se frustrando, né? Porque emagrece, volta, emagrece, volta, emagrece, volta. E isso não é saudável. Então, o ideal é a gente estabelecer metas com o paciente, metas que são possíveis e metas reais, metas saudáveis, tá? De emagrecimento. Então, se o paciente está com obesidade grau 3, a nossa meta inicial é tirar ele da obesidade grau 3, para que ele possa descer o degrau e chegar na obesidade grau 2. Aí, vamos traçar novas metas para ele sair do grau 2 e ir para o grau 1, né? Traçamos então novas metas. Sai do grau 1, vai para o sobrepeso, até que a gente consiga o melhor resultado possível para aquele paciente. Às vezes a gente não vai atingir o peso ideal, mas a gente já vai melhorar uma infinidade de coisas no paciente. Paciente que perde, sei lá, 10 quilos, 5 quilos às vezes, ele se sente mais leve, às vezes ele já consegue desempenhar muitas tarefas do dia a dia que ele não estava conseguindo desempenhar, né? A gente já reduz o risco cardiovascular desse paciente, a gente já reduz a pressão arterial, já reduz a glicemia, às vezes já reduz também o colesterol, né? O lipidograma, os triglicerídeos, enfim. Então a gente já consegue melhorar a vida desse paciente, né? Com pouco de peso. O que a gente considera sucesso no tratamento de obesidade é pelo menos uma perda de peso de 5% em 6 meses, né? Então, se a gente perder, por exemplo, 1% por mês, a gente já está tendo sucesso no tratamento de obesidade. A gente quer mais? É claro que a gente quer mais. Muitas vezes o paciente procura a gente por uma questão estética. Ele quer caber nas roupas, ele não quer passar constrangimento, né, no seu dia a dia, ele quer ir para academia. Hoje eu atendi uma paciente que não se sentia confortável em ir para academia por causa do peso. Então, muitas vezes essa busca é estética, mas o que o paciente ganha primeiro é saúde, mas a gente vai em busca do melhor resultado para aquele paciente e isso é o que importa, né? Então a gente precisa realmente traçar metas reais, como eu falei, né, com o paciente, e a gente precisa estabelecer com o paciente, né, e combinar com o paciente que o emagrecimento é gradual, para que esse emagrecimento seja sustentável no longo prazo, para que no fim das contas a gente tenha sucesso no tratamento, para que o paciente de fato tenha uma reeducação alimentar, para que o paciente se adapte a um novo estilo de vida e mantenha esses resultados, né? O efeito sanfona na obesidade é muito frustrante para o paciente e para o médico. E isso poderia ser evitado, né, se a gente conversasse inicialmente sobre metas desde a primeira consulta. Tá bom, gente? Então o vídeo de hoje foi pra gente falar sobre as metas e o emagrecimento saudável. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa aqui seu like, tá bom? Comente com suas dúvidas que a gente vai respondendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.